A paz de Cristo, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um Gotas de Fidelidade podcast, aqui pela comunidade católica Fidelidade da Cruz. Eu sou o Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade, aquela que produz aqui com vocês esse momento, e vamos ao nosso querido podcast de todas as segundas-feiras, transmitido ao vivo aqui no YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, pontualmente às 8 horas. Hoje houve uma abertura um pouquinho mais longa, mas estamos aqui. Estou feliz de estar aqui novamente junto com vocês para abordar um novo tema, um novo mês que está começando, é junho. Nós temos a tradição de ter muitas festas juninas, muitas comes e bebes, danças e alegrias. Contudo, né, isso fica aí para a galera que gosta de curtir um pouquinho, né, esse clima mais aqui em Brasília, geralmente é um pouco mais frio, né, tem a fogueira, mas tem também os nossos santos, né, São João, e tantos outros que também nós comemoramos nessa época. Aqui no nosso podcast, nós vamos trazer para vocês um pouquinho sobre a espiritualidade desse mês, que envolve muito a Eucaristia. A Sagrada Eucaristia, que inicia, né, na semana de junho agora, né, nessa semana inclusive, com a festa de Corpus Christi. E esse é o nosso tema desse mês que adentramos, Eucaristia e a nossa espiritualidade. Então, nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre essa presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Refletir um pouco sobre esse sacramento, que é uma fonte inesgotável da graça e como ele pode também transformar a vida de cada fiel da cruz e a sua também. A Eucaristia, a primeira coisa vamos denominar, o que é Eucaristia? Vai que você não sabe. É um dos sacramentos fundamentais da nossa Igreja Católica. Eh, Quando participamos de uma santa missa, recebemos a comunhão, e é algo extraordinário acontece. O pão e o vinho ali, por meio da ação do Espírito Santo, é transubstanciado. Ou seja, né, na palavra mais fácil, ele se torna verdadeiramente pão e verdadeiramente sangue e verdadeiramente corpo e sangue, né, de Jesus Cristo. É o próprio Jesus que se dá substancialmente presente para nos alimentar e nos unirmos a Ele. Então, nesse sentido, o nosso catecismo da Igreja Católica, ele vem ensinar que a Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. E por que que é ápice? É o ponto mais alto, né, aonde nós nos encontramos mais próximos de Deus, né, quando nós estamos tão próximos que ele está dentro de nós, né. Ele se torna, de certa forma, íntimo de nossa pessoa. E é isso que nós vamos tratar hoje, né, essa forma uma forma pessoal como Jesus trata cada um de nós. E é muito importante a gente saber que Jesus, em muitas passagens, em muitos dos evangelhos, vem nos tratar como bons amigos. Não somente servos, não somente criaturas, mas sim filhos de Deus e seus amigos. Por isso, e falando da Eucaristia, não podemos deixar de comentar sobre a celebração de Corpus Christi, porque essa festa, ela que tem origem lá no século, 13º, é uma oportunidade de todo o povo manifestar a fé viva na presença, né, a fé na presença viva de Jesus Cristo na Eucaristia e render-lhe, né, toda a adoração que é verdadeira. O que que significa Corpus Christi? É bem simples, né? Significa corpo de Cristo. E durante essa celebração,
geralmente é comum fazer uma grande procissão nas ruas. Aqui em Brasília, né, nós somos todos convidados a estar presente lá na esplanada dos ministérios, lá perto da catedral, para fazer a grande procissão a partir das 5 horas da tarde, né, às 17. O nosso arcebispo, Dom Paulo, ele convida a toda a comunidade, a todos que têm condições de fazer essa procissão, essa caminhada de fé, para demonstrar para toda a nossa arquidiocese o quanto Jesus é importante na nossa vida. E essa importância da Eucaristia, ela tem um fator também, né, além do nosso espiritual, tem também da nossa caminhada, né, eucarística. E não é apenas uma lembrança, um símbolo, né, que poderia ser como um quadro, como uma figura. Não. Jesus Cristo, ele se encontra pessoalmente com cada um de nós. E isso nos convida a fazer uma grande e profunda reflexão na nossa vida, quando nós nos unimos a ele, né, nessa maneira íntima e transformadora. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer esse momento maravilhoso com vocês. Lembrando que você pode estar conosco também lá no blog da comunidade. O blog da comunidade é fidelidadedacruz.com.br/blog. Lá toda semana nós anunciamos o tema que vai acontecer aqui no podcast e também aprofundamos um pouquinho mais. Então, se você quer ir um pouquinho mais longe, ou então refletir, ou então até preparar suas perguntas para os nossos convidados e nossos apresentadores, é uma boa oportunidade de estudar e estar junto conosco. Então, meus irmãos, participem, curtem esse vídeo e lembre-se que nós estaremos aqui sempre na segunda-feira ao vivo. Contudo, você também pode escutar todos os episódios. Hoje é o episódio número 107 e todos os anteriores estão lá nas plataformas de áudio para que você possa colocar o seu fone de ouvido, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade ou, né, fazendo seus afazeres, né, domésticos, profissionais, e estar escutando e partilhando conosco também dessas grandes bênçãos que cada episódio trazemos para vocês. São muitas histórias, meu povo, muitas histórias maravilhosas e que precisamos também da participação de vocês, tá? Manda lá no Instagram da comunidade. Quem ainda não segue, né, vai lá atrás, @fidelidade.dacruz. Lá está todas as atividades, da comunidade, bem como também você pode mandar um direct, manda uma mensagem lá, para que o pessoal possa, né, te acolher e também, de repente, ter mais ideias para estar aqui junto conosco, tá bom? E é isso aí. Eu vou chamar agora uma galera para estar aqui com vocês. Hoje nós propomos, é isso mesmo. Nós decidimos, pronto, a fazer uma grande roda de conversa com os fiéis da cruz, para vocês conhecerem um pouquinho, sobre as atividades da comunidade, bem como também ouvir de cada um deles a sua própria vivência com a Eucaristia, principalmente celebrando essa data tão importante na festa da nossa igreja nessa semana. Tanto que, né, o dia é um dia exclusivo para estar na presença de Deus. Então, primeiro que eu vou chamar aqui a primeira. Ué, cadê você? Eu ia chamar. Aê! Desculpa, gente, é porque eu vejo os bastidores aqui e aí tava escuro. Então, a primeira que eu vou chamar é a nossa querida Patrícia. Seja muito bem-vinda. Ó, tá me. Boa noite, agora foi. Aê! Boa noite, Todo mundo amigas. cai nessa do microfone, não tem jeito. Sim, então é um sinal aí, todo mundo. Também quero chamar o nosso querido apresentador aqui, Vitão. Muito bem-vindo, boa Salve! noite. Beleza? Bom demais. Vamos para mais um. Eu vou sair aqui, vou deixar para vocês chamarem
o restante da tropa para estar junto com vocês. Qualquer coisa, é só dar o grito, né? Bate na porta aí, ó. E aí, chama nós aqui. Tchau, tchau. Vou deixar. Tchau, tchau. Valeu. E aí, Paty, tudo certo? Oi, meu irmão, tudo jóia? E você? Tudo certo, graças a Deus. Pois é. Hoje vamos para mais um podcast. Hoje promete, né? Falar de Jesus, falar de Corpus Promete uma Christi. troca de experiências, partilhas. Exatamente. Um pouco do carisma, né? Eu acho que com certeza o carisma ajuda bastante, né? Porque é o que a gente vivencia também. Então vai ser bem especial o podcast Isso de aí. hoje. Hoje eu vou estar aqui na posição de aprendiz. Quero sugar de vocês o máximo que eu conseguir. Eu tô no mesmo papel. Então vamos embora. Então vamos chamar esses rapazes aí. Vem com a gente. Danilo e Cássio. Vamos embora. Chega mais. Fala, meu povo! Opa! Boa noite. É isso, boa noite. Aí os bebezes. Boa noite. Salve, bem-vindo, Boa rapaziada. noite. Beleza? Tudo certo? Gostei da camiseta, viu, Cássio? Muito bonita. Sabia. Chique, chique. Sabia. Tá me ouvindo bem aí? Tudo certo. Aqui tudo Então, certo. beleza. Tô escutando todos vocês. Tá tudo maravilhoso aqui. Bom, que maravilha, que maravilha. Beleza? É isso aí. Então, vamos lá. Para abrir os trabalhos, vocês podem, se é que tem alguém que não conhece vocês ainda, mas para deixar registrado, vamos apresentar o povo aí, né? Vamos nessa. Bom, Cássio, consagrado na comunidade. Fiz 10 anos esse ano de consagrado na comunidade. Já tem aí, acho que tem 3 anos, né, de compromissos perpétuos. Casado, beirando quase chutando o ano de casado. Falta um mês. É isso, né? 27, 28 anos. Eu já perdi essas contas, não conto mais. Ô, gente, já tá assim, nem chegou nos 30, ô, meu Não gente. conto mais, não. Meu velho. É isso. Ele é um bebê mesmo no meio da galera aqui, ele é um bebê. Eu só tenho um trintão isso aqui. Danilo, né? Eu sou discípulo na comunidade. Salvo engano, acho que esse é acho que estamos na casa dos 8 anos, né? Eu e a Paty somos da mesma turma. 32 anos, casado, com 2 filhas, Catarina e Manuela. E é isso aí. Muito bem. Paty? Eu sou Paty, sou apresentadora aqui do podcast também, junto com o Vitor. Sou discípula, junto com o Danilo, tenho 35 anos e sou solteira. Isso aí. Eu sou o Vitor, casado, pai de 5 filhos, 2 conosco, graças a Deus. Sou consagrado à Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, com muita alegria. E é isso aí. 41 anos bem vividos e vambora. Enxutaço. Tá enxuto. Pensa num bebezinho, só com os oi baixo aqui, ó. Bom, então, para abrir os trabalhos, eu queria aproveitar a deixa aqui de que vocês têm uma vantagem que eu não tenho, né? Que é ser ministro da Eucaristia. Então, assim, eu queria saber de vocês, né, aproveitando essa deixa, já que vocês tiveram esse privilégio de estar aí no altar, ser servo do altar, de estar ajudando ali o padre e colaborando para que a Santa Missa ocorra da melhor maneira possível, servindo seus irmãos, né, na Eucaristia, muitas vezes expondo Jesus aos seus irmãos, né? Então, assim, eu queria saber de vocês, né? A partir disso, em comparação à vivência inicial que vocês tinham relacionados à Eucaristia, o que mudou para vocês? O que aconteceu? O que acrescentou? Como vocês passaram a ver a Eucaristia de uma maneira diferente? Como foi que chegou isso para vocês? Como foi essa novidade? Como que foi o convite? De onde partiu tudo isso? Como que vocês receberam esse convite? E a partir daí, como que tem sido essa vivência? Quem quer falar? Pode falar. É porque o meu tá mais recente, né? Eu estreiei esse domingo, né? E assim, eu vejo muito como uma confirmação de Deus, o chamado, né? Eu lembro numa conversa com o nosso fundador, e ele dizia muito sobre isso.
né? Eu e a minha esposa, a gente tinha recebido convite para ser ministros na comunidade, e nós rezamos e achamos que naquele momento ainda não seria a hora, enfim. E aí, com alguns meses depois, né, nós recebemos o convite do pároco aqui da nossa comunidade, né, do setor paroquial onde nós moramos. E aí, da mesma forma, nós rezamos, e aí, né, fui perguntar para o nosso fundador se eu poderia servir aqui na paróquia. E aí eu lembro muito de uma frase que ele disse assim: Deus fez o convite para que vocês fossem ministro aqui, vocês recusaram, e mesmo assim Deus insistiu no ministério para vocês. E ele renovou o convite. Então, com toda certeza, acredito que seja o momento de vocês aceitarem. E aí nós, né, foi desta forma o convite onde a gente iniciou. E, de fato, quando você vê eu vejo os outros ministros aqui da paróquia, e você vê todo o zelo, todo o cuidado, né? Você vê que é sobrenatural. E aí quando você começa assim, até o ministro nesse domingo que acompanhava, tanto eu e a Débora, ele dizia assim: se não tremer no primeiro dia, tá errado. Se não tremer, tá errado. Porque ele falando assim, quando você tá ali é surreal. Você imaginar que você está tocando em Jesus e dando a outra pessoa. É uma experiência assim, que para mim acredito que foi e será durante todo o momento desse ministério inexplicável. Eu acho que é isso, assim, você poder tocar em Jesus e entregar para o próximo. Quer falar, Paty, ou eu falo? Vou falar. Tá, eu falo. A primeira vez que eu fui convidada para ser ministra, eu não tinha idade ainda suficiente. E aí eu não pude ser, né? E na época eu fiquei muito triste porque eu não compreendia, mas hoje eu vejo que Deus, ele é muito detalhista nas coisas. Então, se eu tivesse aceito o convite na época, eu não entendia o sagrado que eu estava tocando, né? Porque eu era muito nova. Mas quando eu recebi o convite da comunidade, de certa forma foi um consolo de Deus para as minhas misérias, porque uma coisa que sempre que eu vou servir eu lembro, e vem muito latente na formação que o Padre Wellington deu para nós, é que nós não somos melhores que ninguém, nós somos apenas miseráveis que Deus chamou para estar mais perto. Então, toda vez que o meu ego ou qualquer coisa assim vem querer sobrepor, eu lembro, eu sou miserável que Deus quer mais perto. E, de fato, é essa a experiência que eu tenho, né? Quando eu vou levar Jesus, eu fico sempre perguntando, eu sou digna? Não, não sou. Mas eu sou miserável porque ele quer mais perto. E tocar nele é diferente de estar na missa, né? Vamos dizer assim. Porque é uma graça que eu tenho, que poucos têm, mas eu estou tocando. Então, assim, a minha mão acaba sendo algo muito... Eu tenho que ter muitos... Como é que é a palavra? Eu tenho que ter muito... Ai, gente, eu esqueci. Eu estou nervosa. Eu tenho que ser muito delicada para tocar Jesus. Porque, não pelo pão, mas é porque eu estou tocando algo muito precioso. Então, eu sempre lembro disso, sabe? E toda missa que eu vou servir, eu tremo. Toda missa, porque eu estou levando... Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa. É o próprio Cristo, né? Eu tive a experiência semana passada de levar uma casa e eu tremia porque eu ficava assim, meu Deus, estou levando o Senhor numa irmã. E foi uma experiência muito marcante, assim, eu cheguei em casa, já fui direto para a capela e chorava porque eu ficava assim, Senhor, quem sou eu para levar? Mas eu sou miserável. E aí, toda vez que eu estou servindo, eu lembro disso, né? E é uma frase que eu tenho meditado diariamente. Eu sou apenas uma miserável que ele quer mais perto. Né? Então, eu acho que essa é a experiência que eu tenho vivido, sabe? De ver o sagrado mais perto. Né? Eu tenho lido o livro da minha biblioteca católica, a Divina Eucaristia, e tenho tido experiência também. Porque eu não tenho lido só o livro, eu tenho rezado com o livro. Então, de certa forma, quanto mais a gente experimenta, mais você vai querendo levar para o outro, sabe? Não uma experiência pessoal, mas uma experiência interior, né? Então, acaba sendo muito isso, assim, o tremor é sempre, né? Mas ainda assim, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Bom, eu acho que para mim falar, eu tenho que falar antes de ser ministro da Eucaristia.
porque eu tô próximo do altar desde os meus 16 anos, né? Como cerimoniário. Então, essa convivência com o presbitério, ali próximo do altar, ela me mostrou tanto que eu precisava, ela me mostrou tanto que eu preciso melhorar. O ser ministro na comunidade e que passou de um ser ministro por um desejo, por uma vontade, mas por uma missão, né? Houve um tempo que eu acredito que os meninos, vocês vão recordar, que ministro na Eucaristia na comunidade era 2. Era necessidade. Da gente estar preparando a adoração de sexta-feira e passar 30, 40 minutos esperando o ministro chegar para expor o Santíssimo. E quando isso chegou à minha porta, eu vi como uma missão, né? Eu vi como uma missão de estar disponível quando o Senhor precisasse. Ou tantas vezes eu ajudei o ministro a levar Jesus para doente, para as irmãs. Eu não sei se eu levei para as meninas, mas eu lembro de ter levado para mulheres que tinham acabado de ganhar neném com outras pessoas, mas não podia levar porque não era ministro, mas dirigia o carro. Dirigia para os doentes. Mas quando chegou a minha vez, acho que eu ainda não contei isso, acho que só a Natália sabe, eu dentro da casa. Hoje eu participo da missa, busco participar da missa de segunda a sexta no Lar dos Velhinhos. E elas descobriram que eu sou ministro da Eucaristia. Isso aí, o que você acha quando eu chego lá? O que acontece? Elas quase que me colocam a OPA na minha mão para me ajudar. E me colocam, e isso eu entendi como missão, né? Ser ministro da Eucaristia passou a ser missão. Porque estar próximo da Eucaristia, dos meus 16 anos para cá, em momentos que eu me acostumei e eu errei. Quando me acostumei, o Danilo falava aí, né? Se não teve medo, tá errado. No dia que eu não tive medo, eu bati o túribulo no presbitério. No dia que eu tive medo, eu derramei vinho pude derramar o vinho na credência. Então, o receio de estar perto de Jesus sempre aproxima, né? Sempre não é que é intimidante, não. É porque eu sei que Ele é Deus. E eu preciso cuidar desse Deus como Ele cuida de mim, só que eu não vejo a forma com que Ele cuida de mim, né? Há um véu. E me recordo antes de ser ministro da Eucaristia, e isso nunca saiu da minha memória. E quando eu vi um padre consagrando a Eucaristia e via no momento da quebra da hóstia para a união com o vinho, ele fazia pro lado dele, né? Pro lado da túnica, ou não fazia para fora. E naquele momento eu via como que, na minha cabeça, essa é a frase que eu tenho, como Jesus pulando de bungee jump dentro na túnica dele. A frase que... Porque eu vi, só que eu não podia fazer nada naquele momento. E a partir daquele momento eu entendi que eu precisava estar perto, porque se eu não estivesse perto, eu não teria como cuidar. Né? Não teria como cuidar da Eucaristia, não teria como cuidar do sacerdote. Então eu coloquei muito como uma missão, né? Estar com Jesus. E hoje mais nas cestas da comunidade mesmo, sabe? Não sei o que aconteceu para o meu irmão não vir na escala, mas eu sei que eu estou disposto ali e disponível. Até, de vez em quando eu até vejo as meninas rindo, mais uma vez, está lá o Cássio de OPA lá para expor Jesus. Eu tô mesmo. Eu tô pronto. Eu tô pronto, né? Porque Jesus quer se expor e ele precisa ser de alguém para expor, né? Então, eu tô lá, disponível. É isso, sim. Muito simples. Amém. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do seu coração, né? Assim como a morte e a cruz, a vida brotou. É muito isso mesmo, né? Eu percebo nesse chamado de vocês a misericórdia de Deus alcançando a gente, sabe? Porque quando a gente está doente, quando a gente está passando por algum tipo de problema, que a gente de fato precisa da visita de vocês, existe uma prontidão mesmo, né? Do serviço,
da dedicação e da disponibilidade, como bem disse o Cássio, né? E isso é Jesus nos alcançando através dessa relação, né? Eu lembro muito claramente nos primórdios ali, quando eu estava começando a estar ali no grupo de jovens ali, que tinha uma adoração onde hoje é o santuário, né, no centro de Taguatinga. E essa adoração ela acontecia às sextas-feiras. Eu não lembro agora se era uma vez por mês ou se era uma vez por semana, uma coisa assim. Eu sei que a gente sempre ia, né, o grupo de jovem lá sempre ia com muita frequência, eu acho que era uma vez por mês. E a gente pegava, saía ali no ônibus por volta de 10 horas, descia no centro, ia, ficava com Jesus até 6 horas da manhã, pegava o ônibusinho e voltava para casa. E passava aquela madrugada ali. E aquilo foi fazendo com que eu entendesse quem estava ali, né? Começava pela farra de ir, de estar com o pessoal, mas às vezes Deus mandava palavras acertadas, um pregador, uma pessoa que conduzia uma adoração, e aquele momento ele se transformava, né, num momento muito precioso para mim que estava ali, né, tentando receber aquilo. E eu acho que hoje a gente consegue retribuir um pouco, pelo menos é o que eu tento fazer, quando eu estou à frente da adoração, fazendo uma condução, ou tocando, ou cantando, na nossa comunidade, né? Porque nós temos essa oportunidade de, através daquela adoração que tem todas as sextas-feiras, levar pessoas a Deus, né? Tentar levar as pessoas a alcançar, para que elas alcancem esse Jesus, né? E aí, pela percepção que vocês têm do início de que vocês entraram na vida cristã, pela visão que vocês tiveram ali no início da caminhada, já tratando ali como primeira comunhão, passando pela crisma, até mesmo pelo grupo de jovens, traçando um paralelo com a vivência que vocês têm hoje dentro da comunidade, o que vocês podem dizer que mudou? A comunidade acrescentou na vida de vocês em relação ao respeito à Eucaristia, a conhecer mais sobre a Eucaristia, a respeitar mais isso, a mostrar para as pessoas como que funciona, a fazer com que eles valorizem mais? Como que foi essa trajetória também, a partir do início da caminhada, até chegar onde vocês estão hoje, e até mesmo do início de quando vocês entraram na comunidade, para o lugar onde vocês estão hoje? Existe uma valorização a mais nesse mistério que é a Eucaristia? Cara, acho que foi ontem, eu vi um vídeo que a pessoa pregava um papel na parede e dizia assim: se você beber água só aos domingos, você irá morrer de sede. Aí no próximo papel ela colocava assim: e eu nem estou falando de água. Cara, e aí naquele momento eu falei, cara, é isso, é exatamente isso, né? E isso me recordou a comunidade, né? Antes de entrar na comunidade, eu tinha somente que eu tinha que ir à missa só aos domingos. E aí eu ia morrer de sede e eu nem estou falando de água. E aí era justamente isso assim. E talvez pela santa ignorância, né? Muitas vezes eu comunguei, mesmo estando em alguns pecados, pela ignorância de não entender. E aí, conforme eu ia me aprofundando dentro daquilo que a comunidade ia ensinando, aquilo que a igreja nos ensina, e em alguns lugares era difícil ser passado, e aí você vai tomando como mais sagrado, e aí você vai se cuidando mais, e aí você vai preparando cada vez mais o seu coração, a sua alma para receber Jesus. Falando bem humanamente, para mim, a regra da comunidade de ir à missa todos os dias me fez ajudar, porque é o seguinte, né? O miserável pecador que eu era, e que ainda sou, mas eu tinha uma questão assim: vou me confessar para comungar. Então, vou me confessar para ir no retiro.
Exatamente. E aí, às vezes, você passava a semana inteira e você se confessava na sexta, para que no domingo você pudesse comungar, para dar um ego à sua vaidade de não ir comungar e as pessoas verem que você não comungou. Então você comungava, você se confessava não para comungar, no final dos fatos, você confessava pela sua vaidade que as pessoas não vissem você comungando. E aí, quando eu passei a ir à missa todos os dias, acaba que ou você muda de vida logo, ou você tem que se confessar todos os dias. E era uma coisa que o nosso fundador sempre bateu muito na tecla. É melhor viver a santidade do que fingir vivê-la. Dá muito menos trabalho. Dá muito E menos trabalho. aí, quando você começa a ir à missa todos os dias, aí é justamente esse papelzinho, né? Eu nem estava falando de água. Então, quando você começa a se alimentar todos os dias, a beber dessa água todos os dias, acaba que você fica mais na graça. E eu tô falando bem humanamente, assim, né? Não tô falando nada de. Ah, sabe, bem numa regra assim, cara, se eu comungar todos os dias, automaticamente, antes da comunhão, eu vou falar assim, cara, eu não posso pecar, eu não posso errar, porque eu vou comungar, porque eu vou à missa, e depois que você comunga, você se sente assim, cara, eu não posso errar, eu não posso falar isso, porque eu acabei de comungar. Então, vira um ciclo vicioso abençoado, né? Então, para mim, é mais ou menos isso. Quando eu entrei na comunidade, antes de entrar na comunidade, eu sempre fui de renovação, né? Então, o grupo de oração era assíduo toda segunda-feira. No grupo de oração, eu aprendi ali a participar da missa, a necessidade da oração. Mas a necessidade da adoração eu vim aprender na comunidade. É tanto que eu não sei se foi a primeira adoração que eu vi na comunidade, mas eu participei do meu quando eu fiz, não sei se foi o 18, eu participei eu fiz meu aniversário deu na sexta e eu vim na comunidade na adoração. E eu acredito que naquele momento eu entendi que eu poderia estar sempre ali. E eu nunca deixei. Sempre que eu posso estar na sexta-feira, a não ser que tenha de fato alguma coisa, eu vou estar na sexta-feira. E quando eu observo isso, a comunidade ela me ensinou de fato a estar com Jesus Eucarístico. O grupo de oração me ensinou a ir à missa. Eu tenho que ir à missa, porque eu preciso rezar. Mas a comunidade me ensinou a amar a Jesus. É diferente. Por ir à missa, a pessoa pode ir à missa todo dia. Mas amar o Senhor, a comunidade me ensinou. Né? Amar Jesus Eucarístico, estar com Ele a todo instante. Então, eu observo que na comunidade, é tanto que a comunidade nos ensina a ser íntimos, né? Então, isso me marcou muito no início dentro da comunidade. De rezar com músicas que buscam estar próximo. Eu aprendi dentro da comunidade a ter devoção pelo Sagrado Coração de Jesus, o mês que a gente está. Esses tipos de devoções eu aprendi aqui. E isso exatamente assim, buscando ter intimidade com o Senhor Eucarístico. Né? Eu me lembrava muito hoje sobre o Corpus Christi, falando sobre os milagres eucarísticos, né, que eu ouvi o Abílio comentando. Mas é isso, assim, que eu observo que Jesus, dentro da comunidade, quantas vezes eu tive que buscar algo no início da adoração, porque era preciso buscar, como eu fui buscar uma vez o diácono no Domingos, que era para conduzir a adoração, mas a oração já tinha começado, e eu voltava com o diácono no Domingos correr, pulando todos os quebra-molas, porque eu queria estar lá. Sabe, assim, loucura mesmo, de necessidade de estar ali. E é isso, assim, a comunidade me ensinou, tem me ensinado, na verdade, a amar a Jesus Eucarístico. Eu acho que é muito isso, sabe, Cássio? Esse lance da necessidade, de se reconhecer necessitado, sabe? Você vai... deixa de ser um protocolo, sabe? Deixa de ser um protocolo, deixa de ser um compromisso, deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma necessidade. Esse lance da missa diária é uma coisa muito, muito curiosa, né? Porque quando você consegue, e já tem um tempo que eu não consigo, infelizmente, né?
quando você consegue perceber melhor os seus erros, você consegue refinar melhor seu comportamento, você consegue alinhar melhor suas expectativas, a sua confissão para alguns passa a ser boba, né? Porque você chega para confessar uns negócios que dependendo do padre que te escuta, ele fala, meu filho, isso aí não é pecado não. Mas é justamente no nível de refino que a gente está tentando alcançar. Não pelo fato de esconder os pecados mais pesados, mas é justamente porque os veniais nos fazem cair de maneira pior, né? Se praticado de maneira constante. Que é isso também que a gente vê muito na comunidade. Queria muito que a Paty voltasse para poder falar, mas enquanto ela não volta, nós vamos tocando aqui. Cara, e essa questão da Eucaristia, eu vejo assim, que é uma linha muito tênue quando a gente pensa assim, ali é o próprio Cristo. Ali é o próprio Cristo. E aí quando nós pegamos, assim, acho que quase todas as vezes, quando eu vou conduzir uma adoração na comunidade, eu vou ministrar adoração em qualquer outro lugar, o que vem muito na minha cabeça, assim, é a imagem de Jesus caminhando no meio do povo e aquela mulher do fluxo de sangue correndo, loucamente, correndo, naquela ânsia de falar assim, se eu tocar somente nas vestes dele, eu serei curado. E é aquele mesmo Jesus que está no altar e as pessoas ficam no último banco. E aí nós estamos ali ministrando e convidamos as pessoas para vir à frente, para estar mais próximo, e as pessoas não vão. Então é quase como se as pessoas, não sei se seria até um absurdo dizer isso, mas é como se as pessoas, sabe, não acreditassem. Ela vive aquele preceito, mas no fundo da sua alma ela não acredita que aquele é o mesmo Jesus da Bíblia. Aquele é o mesmo Jesus que cura, aquele é o mesmo Jesus que faz milagre. Porque eu penso que quando nós nos direcionamos para uma adoração, quando nós vamos ali, nós não vamos somente, nós vamos para agradecer, nós vamos para rezar, mas todo mundo ainda tá à espera de uma cura e de um milagre. Todo mundo ainda está necessitado de uma transformação. Todo mundo ainda está necessitado de uma mudança. E ali na nossa frente está aquele que pode fazer. E aí as pessoas não fazem esse absurdo de que eu vou correr e eu preciso tocar só nas vestes dele. As pessoas falam assim, cara, eu vou me direcionar mesmo que ninguém fale, porque o meu pai está lá em casa, o meu pai é um alcoólatra, e o meu pai, eu saí de casa e eu praticamente vi meu pai batendo na minha mãe, e essa pessoa não se direciona ao altar e fala assim, cara, eu vou tocar sobre o pano do altar e eu sei que esse mesmo Jesus vai curar a minha casa. E quando eu não vejo esse movimento, tanto das outras pessoas e até mesmo de mim, quando eu não vejo esse movimento, é como se nós estivéssemos vivendo somente o preceito de que, é Jesus ali, mas a gente não toma isso como uma verdade enraizada na alma, de falar assim, cara, eu vou tocar ali, naquele altar que é onde Jesus está sentado, onde Jesus está em pé, e tudo vai mudar. Eu não sei se vocês têm essa percepção, ou se há uma ingenuidade no meu imaginário sanguíneo, mas é isso, sabe? Mas é uma visão que muitas pessoas têm, que é uma visão protestante da Eucaristia, que é como se fosse um símbolo, que é como se fosse um teatro que você está ali fazendo e olha, é a memória de Jesus, não é o próprio Deus. O próprio Deus. Né? Não é aquele suco del Valle com aquele pedaço de pão que a galera dá no final do culto, que alguns amigos meus evangélicos relatam que acontece em alguns cultos, nem são todos, na igreja deles. Então, assim, o lance da Eucaristia é uma coisa muito católica. E além de ser muito católica, é muito específica. E além de ser muito específica, é uma coisa que é de fato, como é o cerne da nossa fé, eu digo que é como se fosse semelhante àquela pessoa que ainda acha e que faz os evangélicos acreditarem
que a gente acredita em imagem porque pede para a imagem sem acreditar que é o próprio Deus que faz através da intercessão do santo. Não Nossa Senhora, não São José, não porque eu vou virar o santo de cabeça para baixo, não porque eu vou mergulhar o santo dentro de uma água, entendeu? Não é o movimento que eu faço ou até mesmo a superstição que eu tenho de fazer esse movimento, mas porque o próprio Deus olhou. E aí precisa ser aquela situação, né? Às vezes não conseguimos porque não sabemos o que pedir, nem como pedir, né? E o próprio Deus está ali esperando só a gente pedir, né? E muitas vezes Deus nos dá mesmo pedindo mal, só que a gente não faz nenhum movimento de pedir. Porque a gente Pedis e pedis mal. não tem noção de que é Deus que está ali. E aí a gente pode perder uma oportunidade de ouro porque simplesmente a gente não se movimenta para isso. Tem um vídeo na internet circulando sobre o Carlos, acho que é sobre o Carlos Acuti. O que o pai dele falou para ele: filho, você quer ir em Jerusalém? Aí ele responde o pai dele bem assim. Ah, não, um bispo que fala isso, é um bispo, lembrei. Ele fala bem assim: foi, pai, lá ele esteve. Nas igrejas aqui próximo da gente ele está. Sabe? É isso. É isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, o menino, ele teve esse pensamento e a gente que está aqui agora não tem. Sabe? Ele esteve. E fato, lá a gente vai ver os passos dele, se recordar dele. Mas na paróquia que está a 7 minutos da minha casa, 5 minutos da minha casa, ele está. Que às vezes está com o telhado caindo, que às vezes está sem reboco. Isso. Que às vezes, como tantas vezes a nossa comunidade esteve pobre, mas estava lá. Estava lá. Estava lá. Novamente outro vídeo que eu vi na internet do cara do podcast, acho que é do Santa Carona, ele falando sobre os milagres eucarísticos. Eu achei tão interessante que, se você for pegar alguns dos milagres eucarísticos, Jesus aparece formalmente para uma pessoa que perdeu a fé. Sabe assim? Por alguns segundos, o Senhor... antes de começar o podcast, vindo para casa, eu pensava um pouco sobre isso. Jesus deu àquela pessoa um vislumbre sem o véu. Eu não sei se tem teologia aqui, se eu estou falando errado, mas naquele momento eu meditava exatamente isso. Aquela pessoa teve um vislumbre de Jesus Eucarístico sem o véu e sangrou. É isso. E eu pensava, e aí ele falava assim que nesse momento Jesus mais uma vez se humilha, mais do que antes. Porque ele já se diz, eu virei, eu sou o pão da vida. Ele já disse, eu sou o pão da vida. Ele falou. Mas ele ainda confirma que ele é o pão da vida. Nos dias atuais, com um milagre. Isso é constrangedor, porque novamente ele se humilha mais um pouco. E a gente ainda não tem fé, exatamente como você disse. A gente pede mal. Porque se pedisse com confiança, entregava de fato e entregaria nas mãos dele. Né? Quer falar alguma coisa, Paty? Escutando o Danilo falar, né, que muitas vezes Jesus está exposto e nós sentamos lá no final do banco. Né? E aí a imagem da mulher hemorroísta é justamente uma imagem que eu gosto muito, particularmente falando, porque eu fico pensando dela se arrastar para tocá-lo, e que nós muitas vezes não temos, né, essa atitude. E refletindo no todo, assim, muitas vezes é a falta de fé, talvez também seja uma falta de formação. Claro que hoje nós temos a possibilidade de formação em qualquer canal do YouTube, graças a Deus. Mas antes nós não tínhamos, né? Então, eu fico pensando até quando Deus vai nos dar a possibilidade e a oportunidade de estar perto dele, de buscá-lo enquanto podemos. Porque a palavra fala que haverá um tempo que não vai ter. E aí eu tenho refletido muito nisso, né? Até quando Deus vai nos dar a graça de buscar, de procurar, e mesmo assim a gente não vai, de ter que esperar o irmão falar para poder abrir minha boca para falar com Jesus. Então eu tenho refletido muito nisso, né? Até quando a gente vai esperar o outro para falar com ele, até quando a gente vai esperar ser formado para falar que tem formação e não buscá-lo de fato.
até quando os nossos egoísmos falaram mais alto, a ponto de deixar com que o meu ego fale mais alto do que a confiança que eu tenho em Deus, porque a partir do momento que eu acredito mais em mim do que Deus pode fazer, tem alguma coisa errada. E eu tenho refletido muito nisso. Assim, toda sexta-feira de adoração eu penso, até quando eu vou ter a oportunidade de adorar? Até quando eu vou ter a oportunidade de buscá-lo, né? Porque pode ser amanhã. Amanhã pode não ter mais, né? Então, são questões que eu sempre estou refletindo também quanto a isso. Maravilhoso. Então, para a gente fechar nossa noite, vou começar com vocês sobre mais um assunto aqui. Passou rápido, né? Quase 1 hora já de podcast, passou muito rápido. Mas é isso aí. Eu acredito que durante todo esse período que vocês confessam a fé católica e vocês tiveram perto da comunidade, perto da Eucaristia, vivendo com os irmãos e passando pelas mais diversas experiências, tanto dentro da comunidade como fora, as experiências que te levaram até a comunidade, antes da comunidade, seja lá em qual lugar for, te remeteram a Jesus, né? Porque foi o próprio Deus que deve ter trazido vocês, né? Através de alguma experiência, alguma coisa do tipo. A primeira coisa que eu queria saber é, primeiramente, se a Santíssima Eucaristia tem ajudado você a edificar a sua casa. E se através dela você tem se tornado um homem melhor, uma mulher melhor, e a partir daí a sua casa tem se tornado melhor. O ambiente onde você vive tem se tornado melhor. E se através disso, ou através da sua presença, ou através da sua atuação, ou através da atuação de uma outra pessoa, se vocês já presenciaram alguma coisa e tem algum testemunho de algum acontecimento, seja ele extraordinário ou ordinário, através da Eucaristia. Quem que fala primeiro? Pode brigar aí entre vocês aí para começar a responder. Primeiro as mulheres. Então, eu tenho vivenciado com Cristo assim, experiências bem diferenciadas em questão de intimidade, né? Eu tenho vivenciado com ele uma santa solidão, como diz a minha formadora, no sentido de poder estar com ele de uma forma que eu não teria, né? Se eu estivesse morando em outro local. Então, hoje eu vivencio com ele uma santa solidão, no sentido de não me gabar, mas no sentido de saber que eu preciso dessa realidade hoje, né? E de fato eu tenho buscado essa melhoria no meu convívio, tanto familiar quanto fora, né? E participando disso e vivenciando isso, eu vejo que quanto mais eu me disponho, mais ele pede. Só que muitas vezes eu me assusto com esse pedir dele, sabe? Porque quanto mais a gente dá, mais ele pede, e não como coisa ruim, pelo contrário, porque ele está com o coração aberto. Mas vendo tudo isso e as possibilidades que ele oferece, eu tenho visto sim essa mudança. E uma das coisas que você perguntou se já viu algum milagre, alguma coisa assim, eu lembro que em uma das vezes que eu fiz seminário de vida no Espírito Santo, no momento de oração, eu vi a Nossa Senhora na hóstia. E aí eu lembro que eu fui no meu pastor, na época do seminário, eu falei, olha, eu tô vendo Nossa Senhora na hóstia, tá muito evidente, assim, era Nossa Senhora das Graças. Ele falou assim, então você já pode ser serva daqui. Eu falei, não é assim não, pela graça de Deus. Aí ele falou assim, não, mas você tá vendo, não sei o que, e era muito nítido mesmo, assim, Nossa Senhora, né? Mas ali eu tive essa experiência, e depois tive outras, mas essa foi a primeira experiência que me marcou muito, sabe? No sentido de ver que a mãe e ele é um só. E ali foi essa experiência que eu tive. E ali depois eu me apeguei com Nossa Senhora, então vivenciei muitas coisas, assim, tenho vivenciado. Mas a experiência da intimidade que eu tenho com ele hoje é muito diferente, assim, hoje a minha realidade é diferente no sentido de trabalhar e tudo. Então, muitas vezes eu tendo para a capela depois do horário de dormir. Então, assim, eu tenho realmente me gastado, né? Eu tenho feito coisas que me gastado no sentido de eu poderia estar dormindo, mas não estou. Eu vou para a capela no horário que ninguém está vendo. Justamente para buscar essa intimidade com ele, né? Muitas vezes é fechar realmente a porta e fazer do meu quarto um momento de oração. Então, eu tenho vivenciado buscar mesmo no meu dia a dia, ainda que cotidiano, um pouco a pouco, estar realmente com ele para buscar essa intimidade que eu tenho sede, né? Que eu tenho sede. Eu acho que é isso.
Cara, para mim, assim, minha família hoje, eu acho que foi muito a base para nós, né? Então, eu lembro que desde quando eu comecei a namorar com a Débora, então, foi quando eu passei, de fato, a ir à missa, tentar ir à missa todos os dias. Então, a Eucaristia nos ajudou bastante a conseguir viver a castidade durante todo o tempo de namoro e noivado, né? Foi nosso alicerce mesmo, assim. E eu lembro, assim, de algumas. A gente sempre teve muito costume de. Hoje um pouco mais difícil por causa das meninas, né? Então, quando vai comungar, cada um segura uma, aí é segurando os braços delas para elas não darem a doida de meter a mão. E a ação de graça hoje ela é mais no nível hard, né? Que é contemplação ao mesmo tempo de amordaça, mas eu lembro muito de sempre na ação de graça eu e a Débora quando nós ainda não tinha as meninas assim, de estarmos ali de mão dada, de estarmos ali abraçados. Então é muito vivo em si, né? Esse momento da ação de graça, desde o namoro até hoje, né? Que já não é tão mais fácil assim, mas também tem suas alegrias, né? Ficando com as meninas. Mas a Eucaristia mudou muito, assim. E eu acho que também essa questão hoje de sermos ministros assim, era um sonho, né? Da Débora, assim. E eu fico muito feliz de ver ela exercendo o ministério, né? Com tanto afinco, ela que é tão dedicada. Então eu vejo que Deus nos convidou, assim, né? A partir da nossa realidade, Deus nos convida, assim como a parte falou, né? Deus convida os miseráveis para estar mais próximo, assim. Então, nós ficamos muito felizes, assim, de estar ali junto e ver minha esposa, né, servindo ali, de estar próximo ali é muito bom. Então, a Eucaristia Jesus Eucarístico tem nos feito esse convite de estarmos próximos. Olhando para isso assim, enquanto relacionamento, eu ia me recordando aqui das vezes que eu ia para a capela depois do dia de trabalho e cansado lá na comunidade e a minha esposa simplesmente vinha e rezava por mim ali, sem falar nada. E isso, até hoje, se a gente perceber, a gente está rezando um pelo outro, onde a gente, seja em casa, mas na capela, ou na hora da comunhão. E não me esqueço nunca de que eu botei na minha cabeça que eu ia pedir ali na número diante de Jesus, né? E tanto isso assim, isso para mim foi muito muito especial, tudo isso, de que toda essa questão de estar com Jesus, estar à frente de Jesus ali, é tanto que, por exemplo, no dia que eu pedi Natália em casamento, eu tinha flores, né? Foi dentro da comunidade, foi ali e tal. Eu não tinha outro lugar que eu consideraria colocar as flores, eu coloquei dentro da capela. Né? Então, assim, é tudo muito simples, é tudo muito natural. É aí que eu vejo o milagre. Se a gente tem atenção no simples, essa simplicidade que Deus fala, dar atenção àquilo que Deus está falando no dia a dia, Deus está falando muito. E falando de extraordinário, eu nunca vou esquecer nenhum dia de um encontro da Renovação Carismática. Provavelmente foi um dos últimos que eu participei anualmente, que tem mensalmente aqui em Brasília até hoje, né? Dos grupos de oração. E vi um pregador de fora do Goiás. E eu via e tinha uma pessoa cadeirante ali no fundo. E ele falava para aquela moça: levanta, vem para próximo dele. Eu não lembro, sabe, eu não tenho essa imagem na minha cabeça, mas eu tenho essa memória dessa certeza de exatamente como você falou, se eu tenho uma, porque não é o evangelho da Semana Santa, da semana passada que falava, não lembro se foi na quarta,
se você tem fé, você move montanhas. Né? A única coisa que a mulher de sangue tinha, ela era fé. Era fé. E é isso. É isso, assim. Ser hoje a necessidade, ter uma necessidade interior de ser esposo de Jesus. Isso eu não sei, mas para mim eu tenho muito isso desde que eu entrei dentro da comunidade. Acredito que antes eu pensava claramente mais nisso, né? Mas hoje, por exemplo, tem uma música da Cola de Deus que fala um pouco mais sobre isso, né? Bem mais íntimo. Bem mais essa eu sabia que o Danilo ia falar. Chega, tremeu. Tá. Homenagem, Danilo. Mas é sério, assim. É tanto que tem, eu concordo com o Tainan quando ele fala que tem uma moça que canta ela perfeitamente aqui em Brasília. Essa música da Cola de Deus, ela fala aquilo que a gente deveria ter entendimento de todas as vezes estar rezando diante de Jesus. Ser tão íntimo, morar tão dentro, que a gente não conseguiria diferenciar, sabe? Onde é que o meu coração começa e onde o meu coração termina. É Deus sempre, é Deus no início, é Deus no fim. É eu que estou entrelaçado em Deus. E porque eu estou entrelaçado nele, ele está entrelaçado em mim. Seria isso, assim. Sabe? Esse para mim é o primeiro milagre. De eu fazer isso no dia a dia. De eu conseguir fazer isso onde quer que eu esteja. Fechou com chave de ouro. Erra! Né? Então é E isso, Vitor? Qual aí, Vitor? Nossa Senhora! Olha, só tenho a agradecer a vocês. Eu acho que eu ia até perguntar qual é a gota de fidelidade de vocês, mas a gota de fidelidade de vocês é muito clara. Obrigado por trazer Jesus para nós. Obrigado por se dedicarem a serem servos do altar, por estarem lá com tanto empenho, com tanto respeito e com tanto zelo, né? Cuidando daquilo que nós temos de mais precioso, né? E trazendo para nós. Deus tem nos sustentado. Aqui na nossa casa, Deus tem nos sustentado. E não haveria outra possibilidade se não fosse isso. Eu não tenho nada mais a acrescentar, porque é isso. Qualquer outra coisa que eu for falar vai ser vai ser emotivo demais, então eu vou parar por aqui. Onde iríamos nós se só ele tem palavra de vida eterna, né? Onde estaria eu? Onde estaria eu? Exatamente isso. Então, assim, antes da gente fazer a oração da Escola de Fidelidade, gostaria de convidar quem está aqui conosco para participar da missa de Corpus Christi, né, que nós teremos aqui na quinta-feira, 11 horas. Uhum. Também teremos 11 ou 11h30? 11 horas, beleza. Missa de Corpus Christi às 11 horas na quinta-feira. Nós teremos também Kairos das Famílias no terceiro domingo. Sim. Né? E também a programação que vocês já sabem, né? Quinta-feira, atendimento de oração. Sexta-feira, adoração. Todos os domingos, 11h30 da manhã, Santa Missa. Beleza? E vamos para a nossa oração da Escola de Fidelidade. Aí, daquele mesmo jeito, viu, pessoal? Vamos nessa. Vou iniciar e vocês seguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Seu chamado à perfeição. Tá sempre mutado. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores,
rogai por Rogai rogai nós. por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por Rogai nós. por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma alegria dividir esse momento que tanto nos acrescentou. E a você que nos acompanhou até aqui, semana que vem tem mais podcast. Seja conosco ligado. E se você perdeu alguma coisa ou quer revisitar os nossos episódios, os nossos canais digitais estão aí. Vem conosco, beleza? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.